E ser disciplinado não quer dizer que você tem que trabalhar sem parar, que você não tenha dias de folga, que a sua agenda não caiba mais nada além do trabalho. Fala, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Thiago de Oliveira, do quadro Você no Comando, Assuma, Comande e Cresça. E esse canal foi feito para quem? Para proprietários de pequenas e médias empresas que querem sair da loucura, do operacional, querem organizar processos, protocolos, que a empresa tenha um crescimento positivo, exponencial, benéfico para todos, sem você precisar enlouquecer durante esse processo. E eu tenho certeza que você passa por muitos desafios e sente-se sozinho, não tem com quem dividir, não tem com quem conversar. Algumas vezes é incompreendido, as pessoas não entendem pelo que você está passando, e eu sei literalmente o que é isso. Há 8 anos eu venho empreendendo aqui no Brasil, tive a chance de empreender nos Estados Unidos. Não encontrei canais como esse que davam um direcionamento, davam uma ajuda, por mais que seja um pouco raso o conteúdo que você está assistindo aqui, mas ele é inspirador, ele coloca você numa trajetória, ele tem uma chance de ser aprofundado caso você esteja passando pela dor que eu venho mencionando nos últimos episódios. Então, definitivamente é um local de apoio, de suporte, uma rede que pode ajudar você a cumprir todos os seus objetivos como empresário do pequeno e do médio negócio, tá bom? E a única coisa que eu peço em troca é que você deixe a sua curtida aí, deixe o seu joinha, que você aperte o sininho para que os vídeos novos todas as segundas e as quintas-feiras você seja avisado por eles e você seguir esse canal. Porque se você fizer isso, mais empresários vão ser abençoados, beneficiados, vão ter uma oportunidade de aprender, de validar ou apenas de consultar aqui um conteúdo e com certeza eu tenho a experiência e a jornada que pode contribuir com alguma coisa dentro do seu negócio. E hoje eu venho aqui para falar de algo bastante legal: o poder da disciplina no sucesso do seu negócio. Você que é um empresário, você que saiu da CLT, que estava acostumado as pessoas a te falar o que fazer, deixa eu te contar uma coisa. Se você já está nesse jogo há um certo tempo, você já sabe do que eu vou falar. Se você não está, melhor ainda, que você vai ouvir pela primeira vez. Você, com um papel de dono, sentando na cadeira do diretor executivo, da pessoa que faz esse negócio acontecer, raramente, quase nunca, você vai ter alguém te dizendo o que fazer. Se você tiver ali um diretor que te provoca, ou que te ajuda, ou que está junto com você, talvez ele até te estimule algumas coisas que precisam ser olhadas, precisam ser feitas, precisam ser colocadas em produção. Mas, no geral, o dono da empresa ele não tem uma agenda. Eu até brinco aqui com o time atual nosso, que eu não faço nada na empresa, mas eu não deixo nada sem ser feito. E você que tem o papel de dono provavelmente vive isso. E é muito difícil, muitas vezes, conseguir conciliar a vida pessoal, a família, um lazer, tempo para os amigos, a espiritualidade, a religião, dependente do que você acredita, com a sua rotina frenética de trabalho. E ser disciplinado não quer dizer que você tem que trabalhar sem parar, que você não tenha dias de folga, que a sua agenda não caiba mais nada além do trabalho. Disciplina não é isso. A disciplina é literalmente o momento qual você se propôs a fazer alguma coisa, essa coisa seja feita, esse trabalho seja executado. O hiperfoco fará parte do seu dia a dia e não a distração em olhar na rede social, em responder um e-mail, em falar com um profissional, em levantar para tomar um café e vai beber uma água e depois vai no banheiro e volta para a mesa e mexe na rede social e vai no e-mail de novo, porque muitos empresários fazem isso. E isso é um grande problema. Então, hoje eu vou falar como é que a disciplina pode melhorar a sua produtividade, foco e performance. E vamos aqui trazer primeiro aqui algumas coisas para você refletir junto comigo. Por que a disciplina é essencial? A disciplina ela é o pilar da consistência. Se você é disciplinado, provavelmente você é consistente. Se você é consistente, muitas coisas positivas vão acontecer na sua empresa. Projetos vão andar, pessoas boas vão ficar, pessoas menos capacitadas vão ser desligadas, porque você tem a disciplina e a consistência de fazer o que precisa ser feito, seja o que a empresa estiver vivendo. Então é muito importante que você tenha essa clareza, a primeira coisa. E sem ela, sem a disciplina, olha o que pode acontecer com você.
Você procrastina tarefas importantes. Olha que loucura, hein? Você tem coisa grande para fazer, tem coisa importante para tirar da frente, tem projetos cruciais para andar e você não faz. Porque você não tem prioridade, você não tem disciplina para executar. Você se torna um procrastinador. Falta foco em resultados essenciais. Então, por falta de foco, você não consegue fazer as coisas básicas. Provavelmente você está pagando a conta atrasada. É provável que está deixando de fazer a folha de pagamento no dia. É muito provável que você não esteja com seus impostos em dias, porque está faltando foco no essencial. E o essencial, gente, é o arroz com feijão. O essencial é o que mantém a empresa funcionando. O essencial é o que mantém as portas abertas. Então, se você não tiver o essencial claro, foco nessas coisas, você começa a cometer erros como esse. E, gente, juros e multa é dinheiro que nunca mais volta. Imposto atrasado é terrível. Você terá problemas porque vai acarretar também em juros e multa. A ausência de pagamento de profissionais na data correta causa desmotivação e um efeito dominó, além de multas também em juros para um monte de coisa. Então, você não quer fazer isso, pode ter certeza, mas se você não estiver bem disciplinado, bem organizado, você vai ver isso. E você perde oportunidades de crescimento. Então, talvez um contrato, talvez um cliente, talvez oportunidades para você mudar de nível estejam passando todos os dias pela sua porta e você não está conseguindo enxergar. E com a disciplina e com o foco, que benefícios você ganha? Uma rotina de execução clara. Uma rotina de execução clara. Você divide a sua agenda em blocos de impacto, são coisas que movem o ponteiro. Você divide a sua agenda em blocos de manutenção, são tarefas importantes que precisam ser feitas e elas mantêm a coisa funcionando. E você tem um bloco analítico, que você olha as coisas que aconteceu e foram positivas, as coisas que foram negativas e faz ajuste. Então, quando você tem uma rotina clara, esse normalmente é um escopo, é um dia, é um cronograma, uma agenda de um empresário de sucesso. Ele começa o dia tirando as coisas mais importantes da frente, assim como ele mantém algumas atividades rotineiras, como essa aqui, por exemplo, eu paro a minha agenda no meio do dia para gravar esse conteúdo. Ele vai mudar o ponteiro? Ele é crucial para o negócio? Ele não é, mas ele é importante. Faz parte da manutenção do que eu venho fazendo. E no final do dia eu olho para trás, vejo o que que foi para frente, o que que não foi para frente, como é que estão as coisas. Decisões são tomadas com foco no estratégico. Então, quem tem disciplina normalmente tem tempo para olhar a estratégia, tem tempo de olhar o planejamento, tem tempo de tomar decisões pautadas em indicadores. Então, isso é muito importante, mas muito importante mesmo que você tenha isso na sua rotina, que você tenha essa clareza, que as decisões são tomadas com foco no estratégico, o momento que a disciplina faz parte do dia a dia. E, por último, o crescimento do negócio sustentável. Então, quando você tem essas atitudes positivas, você vê o seu negócio crescendo, às vezes não tão rápido, às vezes mais rápido, depende que ritmo, que momento vive a sua empresa. Pode estar vivendo uma parte de crescimento exponencial, às vezes nem tanto, mas com certeza ele é sustentável. Você consegue manter a empresa num certo ritmo, num certo período e as coisas funcionando do jeito que elas precisam funcionar. Então isso é crucial. Então, um empresário que tem esse tipo de agenda, ele toma decisões rápidas sem ficar dependendo de motivação. Motivação é a pior das coisas que você pode atrelar, correlacionar a sua carreira, porque nem todos os dias nós estamos felizes. Eu não estou feliz todo dia, eu não estou motivado todo dia, mas eu sei que quem faz o que quer é criança, é neném. O empresário não tem esse luxo, ele faz o que precisa ser feito. E para isso ele precisa de disciplina e não de motivação. Lembra disso, tá bom? E qual que é a diferença da disciplina versus a motivação? Já trouxe aqui algumas ideias para a gente trocar, para a gente conversar. E muitas pessoas confundem disciplina com motivação. E não é isso que eu quero que você pegue essa visão. Então, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Mas antes de você prestar muita atenção, vai no botãozinho do like aí, dá um joinha para mim, para que esse conteúdo chegue na vida de mais empresários. Segue esse canal,
ativa o sininho para que você saiba todas as vezes quando segunda-feira, 8 horas, conteúdo for liberado, ou quinta, 7 horas da manhã. E esse QR Code, tá vendo? Ele é um grupo de empresários, o qual eu libero conteúdo semanal que não está aqui neste canal. É um conteúdo que recebe somente os mais próximos, os que estão fazendo parte dessa comunidade. Então, gente, motivação é uma variável, depende muito do humor, da situação, do dia, se você está com grana, se você está sem grana, se você acordou feliz, se você teve um bom jantar na noite anterior e está feliz das pessoas que você conheceu naquele jantar. Então, é algo que varia demais. Isso é motivação e é muito perigoso. Disciplina é um hábito estruturado, independente do sentimento. Então, tem tudo a ver com as experiências que você está vivendo ou que você acabou de viver. O outro é um hábito estruturado. Não importa se eu estou feliz, se eu estou triste, se está chuva, se está sol, se eu estou no Japão, se eu estou no Brasil, eu tenho a disciplina de manter aquele hábito estruturado. E isso vai fazer com que eu mova adiante, independente do meu sentimento, de como eu esteja aqui me sentindo nesse dia de hoje. Ai, nossa, meu time do coração perdeu ontem, eu estou triste. Não vou trabalhar. Não estou motivado para trabalhar. Isso aqui é terrível, mas tem gente que vive dessa maneira. Eu espero que você não seja um desses, hein? Não viva a sua vida dessa maneira aí. E o segredo do sucesso não é esperar por motivação. É você criar essas rotinas, hábitos atômicos, já falei isso em outro conteúdo, quando você não está inspirado. Aquele dia que você não está inspirado, quem vai salvar você é a rotina. Quem vai fazer você mudar de nível, subir de degrau e realmente fazer o que tem que ser feito é a sua disciplina e não a sua motivação. Então, uma dica, como eu falei, né? Comece o seu dia pela manhã nas tarefas mais importantes, revisando o que é mais impactante naquele dia, o que traz mais faturamento, o que ajuda com que eu feche um sangramento, uma saída de caixa da empresa e algo que está dando errado. O que eu preciso fazer aqui hoje que vai mudar o ponteiro da sua empresa, da minha empresa, da nossa empresa? Comece o dia por isso. Essa é a sua maior prioridade. Quando for o meio do dia, talvez depois do almoço, reserve um tempo para as tarefas de manutenção. Eu tenho que checar se as contas foram agendadas, eu tenho que checar se a saúde financeira da empresa está em dia, eu tenho que checar se aqueles contratos que eu assinei semana passada aconteceram, ou se o que eu tenho que assinar essa semana estão todos agendados corretamente. São atividades de manutenção que precisam ser feitas. E por último, né, você fechar o seu dia com atividades de checagem, de metrificação. O que foi, o que não foi, são um bloco de impacto analítico. O que eu preciso analisar aqui para dar certo ou não dar certo, né? E vai aqui alguns hábitos disciplinares para o empresário. Então, o empresário, ele também tem a cartilha dele, o empresário também tem o manual dele. Do mesmo jeito que na sua empresa, eu espero que você tenha um RCF, responsabilidade e chave da função, para cada funcionário, cada profissional da sua empresa, que você tenha o procedimento operacional padrão, que são os POPs, dentro da sua empresa. Você, dono do negócio, também tem que ter o seu. Você tem que ter hábitos disciplinares para empresário. Se você não tem isso, você vai ter um problema. E o que você vai fazer? A primeira coisa, como eu já mencionei aqui uns minutinhos atrás, é você programar a agenda da semana. Até antes disso, programar a agenda do mês de maneira mais global, mais genérica, com tópicos, e aí você vai para a da semana. A da semana é específica. É literalmente conversar com o fornecedor, tá, 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 tá. Conversar com aquele profissional que está dando problema nesse dia, nesse horário. Promover aquele indivíduo que está operando fora da média. Eu te dei um exemplo de tarefas semanais, pontuais, específicas. Então, defina na sua agenda semanal quais atividades vão ser feitas, por ordem de prioridade, e coloque um horário para que ela seja feita e seja executada. Execução de tarefas essenciais vem em primeiro. O que é tarefa essencial? O que muda o ponteiro, o que gera impacto no negócio, o que traz mais faturamento, ou que você dispensa alguém que está impedindo de ganhar, de ter maior faturamento. Seja o que for, o que gerar impacto no seu negócio, seja no escritório de advocacia, na empresa de engenharia, na construtora, no varejo, no atacado, na indústria, não importa qual seja o seu segmento. Você sabe o que move o ponteiro na sua empresa? O que faz a coisa acontecer? Então, mapeia um dia e começa o dia por isso. Monitoramento de resultados. Então, os indicadores, as métricas são importantíssimos. Sua atividade de manutenção. No meio do seu dia, olha para os números.
Olha para tudo que a sua empresa tem de número. Olha o quanto entrou, olha o quanto saiu, olha o quanto está investindo em educação, olha o quanto está investindo em captação de cliente. Tudo que for número, olha para as vagas que foram preenchidas, nas que não foram preenchidas. Veja essas pessoas que você pediu para ser dispensada foram dispensadas. Levanta absolutamente tudo. Métrica, atividades de manutenção, atividades do dia a dia, né? E por último, faça uma revisão no final do dia, faça os ajustes, veja nos seus hábitos se tudo que move o ponteiro foi feito, se tudo que mantém a roda rodando também foi feito. E por último, faça essa aferição aí. Legal, eu pulei 3 atividades importantes. Caramba, não gostei disso. Nossa, eu gastei o tempo inteiro fazendo atividade de manutenção hoje. Não fiz nenhuma atividade que move ponteiro, que é revisão e ajuste contínuo. A agenda do empresário, ela é dinâmica, ela é frenética. Às vezes você planejou um dia e foi completamente na contramão do que você planejou. E eu sei que isso acontece, porque acontece aqui na minha empresa também. Então, 30 minutinhos no final do seu dia, você faz essa checagem completa e você já pega uma oportunidade para fazer uma melhoria para o seu próximo dia. Caso seja sexta-feira, você já faz uma revisão completa para a montagem da agenda da próxima semana. E isso tende a ajudar você a mudar de nível, a mudar o ponteiro, a fazer o negócio acontecer. E uma estratégia para você criar a disciplina e manter a disciplina, que eu vou trazer agora. Micro hábitos. O que é micro hábitos? Pequenas ações diárias que somam grandes resultados. Lembra que eu falei dos hábitos atômicos? Então, se eu quero treinar de manhã, isso aqui é caso prático, eu faço isso todo dia. De noite, eu separo o tênis, a meia, a cueca de treino, o meu shorts, a camiseta que eu vou usar, se tá frio, a blusa que eu vou usar, se eu vou tomar algum suplemento antes do treino, eu já deixo ele separado em cima da pia. De manhã, eu não quero tomar decisão. De manhã, se eu deixar o meu cérebro tomar as decisões, ele vai mandar eu voltar para a cama, ele vai me dar o prêmio de eu descansar um pouquinho mais. Então, criando micro hábitos na sua vida pessoal e na sua vida profissional, vai trazer grandes resultados. Eu estava com dificuldade de treinar. Essa semana eu treinei 3 dias seguidos, porque eu resolvi escutar o meu próprio conselho. Separa as coisas na noite anterior, prepara o seu dia na noite anterior, seja intencional sobre o seu treino na noite anterior. Isso serve para tudo. Serve para o trabalho, serve para a vida, serve para todos os segmentos. Accountability. O que é accountability? Compartilhe as suas metas com alguém, crie essa pessoa um anjo da guarda, e o dia que você não fizer o que você falou que ia fazer, essa pessoa vai te cobrar. Seja um líder seu, seja um gerente seu, seja um diretor da sua empresa, seja o que for, faça um pacto com ela, compartilhe as metas com ela. E aí, o momento que você faz isso, o seu compromisso aumenta, e quando você não executa, coloca uma alavanca de dor. Pague uma multa, pague alguma coisa, tire algo que você gosta de fazer, para que você seja penalizado pela sua própria falta de disciplina. Elimine distrações. Então, organize o seu ambiente, organize o seu dia para que pop-ups, push-ups, notificações, redes sociais, caso você não viva disso, não ganhe dinheiro com isso, seja o que for que estiver comendo o seu foco do dia e gerando interrupções, elimina. Seja fiel, seja realmente ali uma pessoa ferrenha, protetor da sua própria agenda, muito importante. E recompense consistência. Então, quando você completar, por exemplo, treinei durante uma semana, fiz a minha agenda acontecer perfeitamente durante a semana. Vai fazer 6 meses que eu não deixo de fazer o meu planejamento mensal. Então, crie rituais que você se recompensa no final quando você cumprir aquela determinada tarefa ou disciplina ou algo que você não estava tão bom e passou a ficar melhor. Então, isso é muito importante, muito, muito, muito importante mesmo. E, gente, tem tempo para tudo. No momento que você faz isso, você vai ter o tempo da família, o tempo da religião, o tempo da espiritualidade, o tempo dos filhos, o tempo da esposa, o tempo do negócio, o tempo dos amigos. Você vai ter a sua pizza bem dividida, porque você é uma pessoa organizada, uma pessoa que consegue colocar prioridade em tudo que é prioridade, do jeito certo, da proporção certa. Porque o momento que você não tem e fica flutuando entre todas essas fatias de pizza, todas essas atividades, eu tenho certeza, adivinha quem mais sofre? É o seu negócio. E eu não quero que você sofra com isso. Então, disciplina gera consistência, não esqueça disso, hein? Isso aí é uma loucura. E disciplina com consistência é igual a resultados duradouros. Não dependa da motivação,
Crie hábitos. Muito importante você adicionar esses hábitos, como eu dei esse de separar minutos para revisar a agenda, para montar o planejamento da próxima semana, para separar a roupa que você vai treinar ou vai se exercitar, para comprar a comida correta e ter dentro de casa, senão você vai comer o que tem e vai acabar pedindo uma comida que não é tão saudável para você. Então, isso é muito importante. E o que que você ganha com isso? Você não vai depender de motivação, você vai depender de bons hábitos. E hábitos bons mudam um ponteiro, mudam você de nível. Planeje, execute, monitere e ajuste constantemente. Planeje, execute, monitore e ajuste constantemente. Quem monitora, quem ajusta, quem olha constantemente e gera melhorias contínuas, muda de nível. Super importante você ter essa rotina. E micro hábitos de accountability, de comprometimento, que vai ajudar você a manter o foco. Aquele exemplo que eu te dei de ter uma pessoa que você compartilha uma meta, um foco, um objetivo, e se você não fizer, essa pessoa te cobra, você paga aí uma alavanca de dor para essa pessoa, paga um dinheiro, paga um jantar, paga o que for, e tem que doer em você para que você não negocie mais com o seu sonho, com os seus objetivos. Então, comenta para mim aí, ó, desses 4 hábitos, dessas 4 sugestões que eu acabei de colocar para que você aumente o seu nível de disciplina, qual delas você já faz? Comente para mim qual que é o maior sabotador do seu dia. Eu vou adorar saber tantas coisas boas quanto as coisas não tão boas e contribuir com você aqui dentro desse canal do Thiago de Oliveira com o quadro Você no Comando. Espero que esse conteúdo contribua para você assumir, comandar e crescer o seu negócio e nos vemos no próximo episódio. Tamo junto!